Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui sobre o Evangelho de Jesus, um texto aqui do Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no capítulo 47, que fala da torrente das águas purificadoras. No versículo 1 ele diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Isso aqui fala de uma visão que o profeta Ezequiel está tendo aqui, ali no capítulo 40 de Ezequiel. Em visões, Deus o levou à terra de Israel e pôs ele sobre um monte alto. E quando ele levou o profeta para lá, possivelmente em espírito, e eis que um homem, cuja aparência era como bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E esse texto aqui, eu fiz um apanhado aqui, e esse homem que aparece para Ezequiel é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Assim como aqui no capítulo 47, ele começa a ter essa visão aqui das águas que correm debaixo do altar, debaixo do limiar do templo. Versículo 2, Ezequiel 47, versículo 2. E ele me levou à porta do norte e me fez dar uma volta por fora. Ele estava sendo conduzido até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem que falava com Daniel para o oriente, tendo na mão um cordel, como disse no outro texto, um cordel de medir. E ele começou a medir. Ele mediu 1000 côvados. Era uma distância de cerca de 450 metros. Um côvado é 45 centímetros. Vezes 1000, isso é 450 metros. E aí, ele fez ele passar pelas águas, e as águas davam nos tornozelos do profeta. E aí ele mediu mais 1000 côvados, mais a mesma distância, e fez passar pelas águas. E as águas davam pelos joelhos. E à medida que ele ia entrando naquele rio, naquelas águas, as águas iam subindo, agora davam nos joelhos, e ele tornou a medir, e mediu mais 1000 côvados, e fez passar pelas águas que já davam no lombo dele. E ainda mediu mais outros 1000, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido sobremaneira, e as águas teriam que ser passadas a nado, o rio pela qual não se podia passar, de tanta água. E ele continua a visão, e ele leva ele à margem do rio, e ele começa a mostrar a qualidade do que tem cercando esse rio na sua margem direita e na sua margem esquerda. E ele viu que nesse rio havia grande abundância de árvore nas suas margens, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem da região oriental, descem a campina,
entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. A gente sabe que no Mar Morto, o Mar Morto que existe hoje, as águas são muito salgadas, e elas são densas, e não há vida. E ele está falando de um rio que sai de dentro do templo, que nas suas ribanceiras, nas suas laterais, torna a terra frutífera, e as águas desse rio descem e entram no Mar Morto, e através dessas águas, o Mar Morto e suas águas ficam saudáveis. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde passa esse rio. E toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. Eu estou lendo aqui o literal do que está escrito. Não tem revelação nenhuma, estamos só falando. Junto a eles se acham pescadores, e haverá lugar para estenderem as redes, e o seu peixe dará segundo as suas espécies. Será como o peixe do mar grande, que é o mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. E junto às ribanceiras de um lado e de outro, e nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, não secará, não faltará o seu fruto nos meses, e produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha para remédio. Quando você vai lá em Apocalipse, no capítulo 22, ele mostra ali o rio da água da vida, que é brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus. Olha que parecido. Olha que conexão esse texto. E no meio da praça, e de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É Cristo. As árvores que dão nesse rio, está aqui sendo colocado o rio de Deus. Jesus fez alusão a isso, eu vou mostrar para vocês. No meio da praça, uma e a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Não está parecido como diz ali? Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá sua folha, não faltará seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Olha aqui o que diz aqui em Apocalipse. De uma a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês, em todo o tempo. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Jesus é a cura de toda a humanidade. Essa árvore da vida, a árvore que produz vida. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Nunca mais haverá ali qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Jesus fez menção desse rio. Em João capítulo 7, versículo 37, no dia da festa dos tabernáculos, que era uma festa tradicional dos judeus, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se alguém tem sede, venha e beba. E quem crer em mim, disse Jesus. Quem crê em Jesus, quem crê no Evangelho, quem crê na sua palavra, quem crê naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus viveu, naquilo que Jesus mostrou, naquilo que Jesus encarnou. E aqui ele faz menção ao texto de Isaías 47, como diz a Escritura. Ele pegou o texto da Escritura e ele diz assim: rios de água viva fluirão do seu interior. Do interior do homem é que flui. Então esse santuário e esse rio é uma analogia do santuário onde Deus habita. Onde Deus habita, Deus habita em mim e em você. O que diz o Salmo número 46? Olha só o que diz esse Salmo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações, pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem outras águas, e espumejam na fúria, os montes estremeçam. Ele diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O santuário das moradas do Altíssimo é eu e você. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está comigo, está com você. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplai as suas obras, as obras do Senhor. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está comigo, está contigo. Quem tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão esses rios. E o versículo 39, isso ele disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito não tinha sido dado, porque ele não tinha sido glorificado. O rio de Deus é o seu próprio Espírito, é a essência de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele chegou diante dos discípulos e assoprou neles e disse: recebam o Espírito Santo. Quando nós cremos, nós recebemos esse Espírito, nós recebemos essa essência, nós recebemos esse rio que flui de dentro do trono de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, a casa de Deus. Eu e vocês somos santuário da morada de Deus no Espírito. É Deus habitando em nosso espírito, é Deus habitando em seu espírito, é o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo, no original, é Paracletos? A palavra Paracletos no original dá uma ideia de advogado. João, nas suas epístolas, menciona que Jesus é o nosso advogado diante de Deus, que intercede por nós todos os dias. Mas o Paracletos, que é o seu Espírito, o Espírito da verdade, é o advogado de Jesus em nós, porque é Ele que envia o Espírito Santo. Quando você entra aqui no capítulo 14, 15 e 16 de João, você vê a obra do Espírito Santo. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará um outro Consolador, o meu próprio Espírito.
a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conhecereis, porque ele habita com você e estará em você. Não te deixarei só. Quando o Consolador vier, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, sabe o que ele vai fazer? Esse vos dirá e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Há o Espírito de Deus em nós. É esse rio que corre de dentro de nós, que nos faz lembrar e nos diz todas as coisas e testifica dentro de nós a sua palavra, a sua verdade. O Consolador que é enviado da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dá o testemunho de Cristo. Ele é o próprio testemunho de Cristo em nós. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus diz assim: tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podem suportar. Mas quando vier o Espírito dentro de você, e você for habitado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, ele vos guiará a toda a verdade. A toda a verdade. Porque ele só pode guiar a Cristo, porque Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele vos guiará a toda a verdade, pois não fala de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anuncia todas as coisas que vão de vir. Tudo que vai acontecer, ele testifica no seu coração, ele testifica no meu coração. Ele glorifica Jesus, porque recebe do que é de Jesus. Ele é a própria essência de Jesus, ele é a essência de Deus, ele é o próprio Deus. Quando Jesus, ali no capítulo 4 de João, ele disse assim, para aquela mulher no poço de Samaria: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Amém? Você tem a vida eterna em você. Você tem a fonte da água da vida. Você tem o rio de Deus correndo dentro de você. A Bíblia diz que a voz de Deus troveja sobre as muitas águas. As águas do Espírito, as águas desse rio que flui de dentro de você. É o rio de Deus. Tudo o que precisamos está dentro desse rio, está dentro do Espírito que testifica. O Espírito é a própria mente de Deus em nós. Nós recebemos a mente do Espírito. Nós recebemos a mente de Deus em nós. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, na mente humana, no intelecto humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui todos amam ao Senhor. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo a todas as coisas sabe minuciosamente, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém conhece senão pelo próprio Espírito de Deus. Ora, queridos, nós não temos recebido um Espírito que provém do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos e conheçamos o que por Deus foi nos dado mediante a graça, gratuitamente, não tem preço. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque ele não consegue raciocinar com as coisas ensinadas pelo Espírito e não pode conferir coisas espirituais. Agora, com a mente de Deus em nós, nós conseguimos
conferir coisas espirituais com coisas espirituais. O homem espiritual julga todas as coisas. O homem que tem o rio de Deus nele, o Espírito de Deus nele, julga tudo. Porque nós temos essa mente, nós temos a mente de Cristo presente em nós. Vamos fazer uso dessa mente, vamos fazer uso desse poder que há em nós, na nossa percepção, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, em nome de Jesus de Nazaré. Receba essa palavra agora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém?